Buenos días. Agradezco mucho a toda la equipe latinoamericana de Colteni, en nombre de Julieta y de Lucas Berg. Gracias por la invitación. Agradezco también la invitación por parte de Colteni Brasil, de Fernanda Hang. Entonces, estoy muy contento acá. Un gusto estar hablando para Latinoamérica y para tantos hermanos. Gracias por todo. A usted, doctor. Tengo entendido que ahora va a iniciar su conferencia y antes va a mostrar un poco las instalaciones de la universidad a la cual representa. No sé si ya quiere iniciar. Diana, Eso. ya le podés dar los Vamos. privilegios. Gracias, doctor. Gracias. Adelante, doctor, tiene ya los privilegios. Bienvenido. ¿Ya estamos? ¿Listo? Listo. Consegue ver todo. Entonces, yo voy, primero agradezco a Colteni, como ya había dicho, que por la invitación, por toda parcería que tenemos más de 5 años, y también a la Universidad Federal del Amazonas, que es donde yo trabajo y donde yo hago todas mis investigaciones y todos los casos. Después quiero presentarles esta universidad que está en el corazón de la Amazonia brasileña, perdón, y que nosotros tenemos la mayor área preservada del mundo urbana en el campus de la universidad. Entonces, esta es la Universidad Federal, con más de 100 años de existencia. Nosotros tenemos 6 millones de metros cuadrados, 5 millones de metros preservados de la floresta preservada, con 1.700 docentes, más de 43.000 discentes de alumnos, con posgrado, maestría, especialización. Y se queda aquí también una invitación para quien quiera hacer maestría. Estamos recibiendo ahora un alumno de Honduras, pero me encantaría recibir de todas las partes de América Latina para hacer maestría con nosotros. Entonces, quedo aquí la invitación para que puedan venir a Brasil con una beca para hacer maestría. A cada año seleccionamos un alumno y para hacer la maestría con nosotros. Además, estamos localizados en Manaus, que es una ciudad en la cercanía de la floresta, y como pueden ver en este video, tenemos los ríos, la floresta, la naturaleza con un punto más importante de la ciudad. Es una ciudad con 2 millones de habitantes, o sea, una ciudad grande, y se queda al norte de Brasil con un calor extremado en gran parte del año. Y también se queda la invitación para que puedan venir acá para conocer un poco de la Amazônia brasileña. Tenemos una cultura muy fuerte aquí también. Entonces, el teatro, el río Amazonas y la floresta.
Y antes de empezar propiamente la presentación, yo no puedo me olvidar de agradecer inmensamente a mi equipo, a doctora Luciana Mendonça, que es también mi esposa, Adriana Fonseca, Rafael Tomás y Larissa Alves. Todos los casos que están en esta clase, ellos compartieron conmigo, me ayudan, hacen todo conmigo, las investigaciones. Entonces, agradezco mucho a ellos por todo que consigo hablar. Sin ellos no podría hacer eso. ¿Okay? Entonces, muchas gracias a ellos. Y vamos a empezar entonces sobre las resinas compuestas, la versatilidad de ellas, que hoy en día podemos hacer cualquier cosa con las resinas compuestas, desde directas, semidirectas e indirectas. Entonces, empiezo con un apelo, con una crítica a la odontología que tenemos hoy. No sé cómo están en los países hermanos, pero en Brasil tenemos un apelo por la odontología estética muy grande y normalmente o muchas veces estamos haciendo un poco mal o un poco demasiado. Y ahí hay un estudio una opinión de Martin Keller que habla sobre eso, que muchas veces los tratamientos extensos de carillas de porcelana parecen estar diseñados para producir dentistas más ricos, pero no dientes más sanos. Entonces, la pregunta que deja es, ¿cuándo terminará esta locura? ¿Cuándo vamos a parar de hacer eso? Me parece muy raro que en la época que estamos hablando de más mínimamente invasivo, estamos invadiendo más los dientes de los pacientes. Entonces, creo que tenemos que parar un poco, refletir y pensar o que estamos haciendo. ¿Estamos tratando las personas, tratando los dientes, o estamos querendo nos quedar más ricos? Y ahí, esta es una paciente que llegó a mi oficina para tratar, en la realidad ya venía tratada de carillas cerámicas y llegó para ver si estaba todo bien. Y ahí mira que podemos ver en los centrales excesos, puntas diamantadas ya tocaron la cerámica, haciendo rugosa. Aquí también podemos ver una inflamación gingival. Entonces, este tipo de tratamiento no está trayendo nada al paciente de bueno. ¿Entiendes? Y eso tenemos que tomar cuidado para no hacer eso con los pacientes. Mira los excesos en laterales. Y ahí, muchas veces, lo que digo es que estamos con doble atraco al paciente. Y esses pacientes são roubados 2 vezes. Primeiro, por seu dinheiro, e vão ter que fazer novamente esse tratamento. E outra vez, por sua estrutura, seu esmalte e sua dentina. Então, eu pido que vamos parar um pouco, pensar e fazer o melhor para os pacientes. Como neste caso aqui, estava em tratamento para laminados cerâmicos. Mira, isso não são laminados, são coronas, mas os dentistas estão vendendo como laminados. 2 implantes e uma raiz ao meio. Então, não é isso que quero para pacientes. Queremos o melhor e temos que fazer o melhor. E o melhor é tentar fazer o mais conservador, mais minimamente invasivo. Como neste caso acá. Mira, todo coronas, pero os pacientes creyendo que eram carillas. Mira, excesso da resina, tratamentos não bem realizados, tudo isso. E espero que se acuerden sempre que blanqueamento e adesão resolvem muitos problemas estéticos dentais a um custo biológico mínimo e a um custo financeiro razonável. Então, essa é a mensagem que quero deixar, que consigamos fazer o máximo com blanqueamento e com resina composta, que não vamos fazer todo com cerâmicas. Claro que podemos fazer cerâmicas, eu uso muita cerâmica, eu hago muitas coronas, não muitas, mas eu hago coronas, hago muitas onlays, inlays, carilhas e principalmente resinas compostas. Esta é minha mensagem principal nesta classe, nesta apresentação, que consigamos ser mais minimamente invasivo para preservar ao máximo
a estrutura dental dos pacientes. E hoje, com a resina que nós temos, isto é possível. Mira este caso. Este caso chegou à minha oficina também. Na realidade, a paciente me enviou por WhatsApp uma mensagem dizendo que estas carilhas foram provadas em ela. Mira que não está bueno, está muito blanca, sem forma, com excesso, fratura. E ela não queria isso mais. Queria ser, pero le dije, pelo custo que has hecho isso, eu conseguiria ser solo em resina composta. E aí, quando saca as carilhas, esses são os talhados dele, que tinha antes. E aí, devolvemos a estética com resina composta Brilliant Everglow. Então, nem sempre necessitamos das cerâmicas para ser um bom trabalho ou ter uma estética adequada ao paciente. Además, existem vários artículos mostrando que conserva mais a biologia dos pacientes, a estética dos dientes dos pacientes. A resina composta permite uma menor abrasividade da dentição oposta, poucas appointments, poucas consultas, menos expensivo, um custo mínimo com laboratório ou nenhum com laboratório, fácil de reparo, porque se formos pensar, a resina composta é o único material possível de reparo, já que a cerâmica se repara, pero se repara com resina composta, não se repara com outra cerâmica. Então, a resina composta se consegue reparar com o mesmo material, o que seria interessante para nós. E o culpado de todo isso é este senhor que está aqui ao meio, que se chama Rafael Bowen, que criou a resina composta em 1963, ou seja, 55 anos de resina composta, como nós conhecemos hoje, a matriz BRMA, as partículas inorgânicas e uma sílica unindo os dois. Então, este senhor que aqui está, Rafael Bowen, foi que criou a resina composta. Em 1963, em seu artículo, falava sobre as propriedades de um material restaurador. Todavia não falava sobre compósito, mas falava de um polímero reforçado por sílica. E aí surgiu a resina composta. E depois, a evolução. Há pouco tempo, a evolução da resina, os estudos sobre a resina, os cambios das resinas estavam involucrados principalmente com a partícula e principalmente com o tamanho da partícula. Todos queriam partículas menores para poder fazer uma porcentagem maior de partícula e para isso quedar com mais resistência e com um polido melhor. Hoje, estamos cambiando um pouco em la evolução da resina e o foco e toda a investigação agora está em la matriz polimérica, em tentando fazer matrizes poliméricas que permitam uma contração menor ou diminuir a contração e, consequentemente, a tensão de contração, que é mais importante. E aí surgiu a resina bulk, que na realidade a resina não é bulk é a técnica, pero chamaram assim devido à técnica. Então, a resina bulk. E, además disso, também estamos tentando partir para resinas que hagam adesividade, autoadesividade com as paredes, com as estruturas dentárias, como é o cemento solo 100. Então, a evolução da resina partiu toda na parte inorgânica e hoje em dia na parte orgânica. E aí, com essa evolução toda, podemos fazer diversos casos, utilizar em aplicações clínicas variadas e, em realidade, se não quer ser cerâmica, se pode ser hoje todo com resinas compostas. O problema das resinas compostas para os clínicos são as falhas. Sempre que pensam em resina composta, se pensa em falhas. E esse tipo de imagem que os dentistas miram ou pensam a primeira vez quando pensam em resina composta. Ou seja, com desgaste, com fratura, com
problemas de adesividade. E o problema disso todo não é a resina composta, pero o outro lado, ou seja, os dentistas. O que passa é que os dentistas hoje não conseguem fazer uma boa adesão, e aí, para isso, se falha totalmente em la restauração. Então, se há algo que os dentistas devem saber, é a adesão. Como disse Pascal Main, em uma de suas classes no passado, a estética, o essencial é a forma. O operador é mais importante que tudo, pero a adesão é mais importante que o material restaurador. Então, se nós sabemos fazer adesão, pouco importa o material restaurador, se é cerâmica ou resina, vamos a ter longevidade. Então, o que temos que saber, o que temos que estudar é adesão. E adesão para nós não podemos equivocar-se. É como um penal ao final de uma Copa do Mundo, você não pode equivocar-se. Se equivoca na adesão, já se acabou. Não temos mais nada. Na realidade, quem nasce na restauração é o adesivo. O material restaurador faz a anatomia, pero quem faz a proteção ao diente é o adesivo. Então, se não hacemos bem, se acabou. E aí, entre os adesivos, temos os adesivos de 3 passos. Os 3 passos convencionais, com um ácido, um gravado ácido, um primer e depois um bond. Temos os adesivos de 2 passos convencional, que é uma etapa de gravado ácido prévia, e depois um primer com adesivo juntos. Depois temos um autoadesivo de 2 passos, ou seja, um primer autoadesivo, ou um primer ácido, e depois um adesivo, e um solo passo, e aí é ácido, primer e adesivo todo junto. O problema é que a dentina possui muita água. Como podem ver aqui, toda a imagem azul é água, é um corte da dentina e toda a linha de água. E quanto mais simplificado forem nossos adesivos, mais água vai passar. Então, mira aqui uma demonstração. Temos a dentina, vamos fazer uma restauração, e para fazer a restauração, vamos fazer um talhado. Quando hacemos um talhado, com as pontas diamantadas, criamos uma esmerleia, uma capa, uma lama dentinária. E essa esmerleia se quita como? Com gravado ácido. Então, vamos fazer gravado ácido, quitar todo, quitamos também esmerleia, pero também quitamos os minerais e deixamos só as fibrilas colágenas. Ok? Quando hacemos isso, 2 pontos temos que saber. Primeiro, que quando gravamos com ácido, nem sempre sabemos quanto vamos gravar, perdão. Nem sempre sabemos quanto vamos gravar. E muitas vezes gravamos mais do que necessário. Outro ponto é que quando gravamos, quitamos mineral da dentina, e quando quitamos mineral da dentina, vamos exponer as metaloproteinases, que são proteinases que degradam o colágeno, fazendo assim uma adesão mais fraca, mais blanda. Ok? Então, uma outra mensagem que pode deixar é que não vamos mais gravar dentina. A dentina não é feita para gravar. Se formos pensar o que as cáries fazem com os dentes, gravam com ácido. E por isso que conseguem desmineralizar os dentes. Então, o que estamos fazendo agora? Fazendo o mesmo que as bactérias, gravando com ácido. Então, se há um ponto importante é não gravar mais dentina. Dentina não deve ser gravada com ácido, só o esmalte. Para isso, necessitamos de adesivos simplificados, com primer ácidos. E aí, um deles são os universais ou multimold, que, em geral, apresentam uma baixa força de união no esmalte, e por isso vamos fazer um gravado em esmalte, um gravado seletivo em esmalte. Possui uma excelente adesão em dentina, reduz a dificuldade da técnica úmida, porque temos que secar a dentina, e quanto secar, quanto deixamos mojado, esse é um lío. E o primer autocondicionante composto de monômeros ácidos. E aí vamos quedar as fibrilas colágenas, assim,
e depois não podemos pôr chorro de aire para que não ocorra um excesso de secagem, okay? Para que não se colapsem as fibrilas colágenas. E aí temos alguns métodos, como algodão, filtro de papel, microbrush e pelletim de oco. A mim me encanta mais o filtro de papel, de café, para hacer essa secagem. Depois vamos pôr adesivos. Se ponemos adesivos simplificados, que passa é que vai ocorrer uma passagem de água, porque todo adesivo simplificado é uma membrana semipermeável. E se é uma membrana semipermeável, vai se passar água por toda a capa híbrida. E passando água por toda a capa híbrida, vamos ter hidrólise, e com a hidrólise, a perda da adesão. E por isso que a resina composta muitas vezes se falha. Okay? E aí, mirando na microscopia, aqui na letra H é a capa híbrida, e podemos ver que tudo o que está em negro é água. Então, essa é água com sal de plata, e a água penetra por toda a capa híbrida. O que podemos fazer para impedir que esta água passe por la capa híbrida e haga hidrólise em la adesão? Simples. Podemos pôr uma capa sobre este adesivo, uma capa de adesivo solo, sem primer, solo adesivo. Então, além disso, además, para pernos, temos também uma incompatibilidade química. E aí, essa incompatibilidade química ocorre entre o cimento dual e o adesivo simplificado. O que passa? É que em lo adesivo, nós temos monômeros ácidos. Em el cimento, um peróxido de benzoilo. O peróxido de benzoilo no cimento dual necessita se unir a amina para que haga a polimerização. Pero os monômeros ácidos também lhe gustam a amina e ligam primeiro que os peróxidos. E aí existe uma incompatibilidade porque os monômeros consomem toda a amina e não deixam amina para o peróxido de benzoilo, e com isso não se polimeriza o cimento. Então, toda vez que formos usar um cimento dual, que tipo de adesivos devemos usar? Adesivos de 2 passos autogravado. Ou seja, um adesivo que possui um primer ácido e depois um adesivo. Por que isso? Porque o primer ácido tem sua acidez, mas o adesivo é uma capa hidrófoba que vem depois, não permitindo a passagem de água, um ponto, e em outro ponto, não deixa que o primer ácido atinja o peróxido. Okay? Então, se queda com uma capa protetora, como podemos ver aqui, nós temos um adesivo simplificado e depois uma capa solo de adesivo, que é uma capa hidrofóbica. E aí, com isso, não há passagem de água. Ok? E ao final do processo da resina composta, os 95%, estamos chegando ao final e nós não podemos esquecer de olvidar de ajuste oclusal. Não se olvidem de ajuste oclusal. Quando se olvidam de ajuste oclusal, e aí não temos mais a longevidade da restauração. E nesse ponto é muito importante. Todos os artigos mostram que a longevidade depende do ajuste oclusal, como este acá. Mira, recontorno de los dientes, cerrando diastemas, com restaurações diretas em resina composta, durante 5 anos de estudo. Depois de 5 anos de estudo, 80% das restaurações estavam bem, sobreviveram. Pero mira, de los 20% que falharam, 60% é porque fracturaram. E por que uma restauração se fractura? Simplesmente por causa do ajuste oclusal. Então, quando nós temos ajuste oclusal, estamos permitindo que nossas restaurações falhem mais. Okay? Então, os 2 pontos principais para resinas são os adesivos, a adesão e o ajuste oclusal. Outro estudo que mostra a mesma coisa, 176 restaurações, 30 falharam, e destas 30 que falharam, 19
eram por causa de fractura. Ou seja, 63% fracturaram por falta de ajuste oclusal. Okay? E aí, Coltene, mirando ao futuro, mirando ao que podemos fazer de melhor com as resinas compostas, lançam a resina Brilliant Everglow. É uma resina composta submicrométrica, um compósito no nano, pero há tamanhos de nanopartículas e tamanhos um pouco mais grandes, por isso híbrida. E estas partículas submicrométricas permitem um polido melhor, okay? Com uma resistência e com a capacidade de usar em qualquer região. Então, há uma capacidade de polido excepcional, um brilho duradouro, restaurações estéticas com um só color, porque esta resina se baseia em 3 opacidades, uma transparente, outra de corpo e outra opaca. A consistência suave proporciona um manejo ideal e permite uma boa humectabilidade com a superfície do dente acondicionada. Então, como eu dije, são as resinas translúcidas, a resina de corpo e uma resina opaca. Que eu posso pensar nessa forma? A resina translúcida pode ser para ser bordes incisales, para servir de esmalte. O corpo, la base, seria uma dentina superficial ou a capa final. E a opaca nesta resina, na Brilliant Everglow, é muito opaca e é uma dentina profunda, como se for usar no máximo 0,3 milímetros. Então, esses são os colores da resina. Na Brilliant Everglow tem a BL Trans, ou seja, a Bleach Trans para dentes blanqueados, a Trans, o corpo Bleach, A1 B1, A2 B2, A3 B3, A3,5 B3, e os opacos Bleach, A1 e A3. Sigue o mesmo princípio da resina Brilliant de Coltene, NG, com duas shades, ok? O mesmo princípio. Então, Bleach Trans e a Trans, a Bleach Trans mais leitosa, um pouco mais lechosa, um pouco mais branca, e o valor de la Trans, um valor baixo ou neutro. Em relação à opalescência, a resina Brilliant se assemelha muito ao dente natural. Com a luz direta se queda mais azul, com a luz indireta mais amarillo. E aí as indicações para os trans são correção de color, borda incisal, de la resina de corpo, restaurações de um só color ou restaurações com as demais, e as resinas opacas para dentina profunda, esmascarar manchas e restaurações profundas. Então vamos ver um caso de diastema, o primeiro caso que vamos mostrar. Então, a paciente tinha diastemas, um caso hecho com Jordi Manaut e Rafael Tomás. A paciente tinha diastemas, não queria cerâmica, queria resina composta. E aí vamos fazer. No primeiro passo, vamos elegir o color. Então, elegimos o color, ponendo a resina no sítio que vamos fazer. Então, se vamos elegir o color para diastemas, vamos poner a resina no diastema para ver como se queda ao final. Em sítios com diastemas, agora estamos fazendo uma técnica, que este foi o primeiro caso hecho no mundo, que é da front wing, ou seja, técnica de alas frontais, alas de front. Como seria isso? Esta técnica, nós vamos elegir então o color no mesmo sítio. Aislamento absoluto não é necessário, todavia nós hacemos em quase todos os casos, pero nessa região se pode fazer sim aislamento absoluto. Então, aislamento absoluto, gravado ácido, depois lavamos, secamos, adesivo, e distintamente do que hacemos com os diastemas, vamos poner primeiro em la vestibular, em la cara vestibular, não em la cara palatina. Então, começamos fazendo em la cara vestibular, ponemos a resina, llenamos hasta que creemos que estamos com a forma correta.
Y ahí después vamos a hacer la parte palatina. Entonces nosotros tenemos ahora la capa vestibular, ya con la forma que nosotros queremos. Vamos a poner una matriz y una cuña. Y después nos queda solo llenar la palatina, que podemos llenar con una resina flow y después con una resina condensable o solo con la resina condensable. Entonces podemos empezar llenando con una resina flow y nosotros no vamos a polimerizar esta capa y después vamos a poner una resina condensable para que esta resina flow se espalhe para todos los campos, ¿okay? No dejando nenhuma falha. Depois quitamos a matriz, quitamos a cunha, ligamos ao formato proximal e vamos agora para incisal. Então vamos poner as resinas de corpo, haciendo os mamelos, uma resina translúcida, ou a trans, para ser o halo, e depois a resina de dentina, a resina opaca. Ok? E ao final vamos cerrar todo com a resina de corpo novamente. Então, os casos de diastemas, principalmente os diastemas pequenos, estamos fazendo agora com esta técnica chamada de front wing, publicada no site de Style Italiano. E aí, ao final, vamos fazer um acabado e um polido. Terminamos os outros lentes. Cerrando os diastemas. E vamos fazer um acabado e um polido com estas gomas de Diatec Shape Guard, que para mim são as melhores hoje. Só utilizo elas. Vamos utilizar primeiro a rosada com um pouco dente um pouco úmido, ok? E depois o azul. E só com elas já conseguimos um brilho excepcional. Então, mira como se queda depois do polido, a resina Brilliant Evergold. E aí, ao final, com a textura, com a forma. E utilizando praticamente solo a resina de corpo. Usamos opaco solo para fazer o halo incisal, o borde incisal, pero como podem ver, podemos usar solo uma sola resina para fazer todo o caso, praticamente. Pero algunos me dicen, pero yo no consigo, no tengo habilidad para hacer eso, no soy entrenado para hacer resinas, carillas de resinas. Y ahí nosotros tenemos también en Coutene un otro material que se llama Componir, que surge exactamente para facilitar su vida, para tornar una técnica más sencilla. O sea, el primer sistema restaurador del mundo con carillas prefabricadas e resinas de color incisal trans. Em suas características, temos um espessor de 0.3 a 0.6 milímetros, hechas em la resina Brilliant NG. São pré-hechas em 4 tamanhos, em colores de esmalte, transparente e bleach. E existem na economia um menor tempo de trabalho e inserção única. Então, são 4 tamanhos para os superiores e 2 tamanhos para os inferiores, com a mesma forma. Todos têm a mesma forma. E vamos fazer ajustes em anatomia com discos diamantados. Então, mira este caso, também múltiplos diastemas. Doctor Martín, Paquetes como ¿nos escucha? Sí. Perdón, doctor, que lo interrumpa. Nos quedamos unos 5 segundos sin audio. ¿Sería tan amable de repetirlo, por favor? ¿En qué parte perdió el audio? Unas 2 diapositivas antes. Aquí, pronto, listo. Ahí, doctor. Perfecto. Entonces,
chica tinha múltiplos diastemas e com isso se queda com uma sonrisa infantil e não queria isso, claro. Então, poderíamos pensar em ortodôncia, mas para ela não era uma possibilidade, não queria ortodôncia, queria ser em resina compostas e elegimos as carilhas de componir, as carilhas de container. Então, partimos com o lateral vestibularizado, elegimos o tamanho para ela foi o tamanho M, medium, e depois o color. Okay? As carilhas vêm em paquetes como esse, são hechas de resina composta, prensadas em laboratório, polidas em laboratório, em uma fábrica. Então, começamos quitando os ângulos agudos com uma fresa diamantada, uma punta diamantada. Depois, vamos fazer ajuste em uma peça, em uma carilha, com um disco diamantado. Aislamento absoluto, podemos inserir hilo, retrator. E a técnica é a mesma técnica, tão sencilla quanto a resina composta. A diferença é que agora eu tenho a capa vestibular hecha. Não necessito fazer a escultura vestibular. Então, vamos fazer gravado ácido em esmalte, por isso temos que ser gravado ácido. Depois, adesivo e polimerizamos. Depois, em la peça, vamos fazer solamente adesivo, não é necessário gravar com nada, só adesivo, porque já possui micro retenções. Então, como podem ver nessa microscopia, a parte interna possui micro retenções e nesse estudo é comprovado que sua retenção é a mesma que os de silicato de líquido, ou IMEX, as cerâmicas. Okay? E vamos pôr a resina Brilliant Brilliant NG. Então, vamos pôr ou em los dientes, ou em la carilha, ou em los dois. Normalmente, eu hago ponendo sobre os dentes e depois levo a carilha em posição, quito os excessos e polimerizo. Proteção do dente já hecho, porque é resina, e vamos para o próximo. Põe a resina, a carilha, pressiona e depois quita o excesso e polimeriza. E vamos fazendo o mesmo em todos os dentes. Okay? Gravado ácido, adesivo, resina e carilha. Essa aqui liga ao final, de lateral a lateral. Vamos quitar o hilo retrator, dar acabado e polido em margem. Entendam que a carilha já vem polida de fábrica, então não é necessário o polido em la carilha, pero em la interface, carilha e resina composta. E ao final, de acabado e polido, e aí se queda a Eduarda com seus novos dentes. E depois de 4 anos, quando ela volta para mim, está assim polido, que vamos fazer um novo polido e se mantém o brilho novamente. Como toda a resina composta, se perde, há uma perda de brilho e anualmente podemos fazer um novo polido para volver o brilho. Okay? Principalmente com os dentifrícios hoje que todos prometem blanquear e com isso abrasionam mal os dentes, também vão ser com a resina composta. Então, depois de 4 anos de acompanhamento, um resultado muito interessante, com uma qualidade estética e uma manutenção da estética. Outro caso que temos são casos de dentes posteriores com lesões cariosas, e aí podemos fazer também com as resinas compostas. Como hacemos com a amalgama, agora com as resinas compostas, podemos fazer e o resultado é o mesmo. Não há diferença. Então, vamos quitar as cáries, fazemos uma cavidade, quitamos a cárie, vamos fazer o talhado, quitamos as cáries, a lesão, e aí temos que fazer uma profilaxis depois, porque como mostrei neste trabalho, se quedam muitas bactérias, principalmente quando temos lesão, e essas bactérias vão prejudicar a adesão, principalmente em adesivos universais. Então, vamos fazer uma profilaxis. Aqui estamos usando uma pasta de
de ultradente, que possui clorexidina também, para ser uma ação antimicrobiana. Então, sendo uma profilaxia interna, depois gravado seletivo em esmalte, lavamos, secamos com choro de ar, adesivo universal, e aí temos a cavidade pronta. Vamos fazer uma resina flow em la bases, depois uma opaca, e por fim, a resina de corpo, fazendo a anatomia oclusal. Acabado e polido, antes vamos polimerizar com gel, e já deixamos a anatomia mais próxima possível. Depois, a profilaxia, o polido com as gomas de ShapeGuard, e aí com uma pasta diamantada. E ao final. Então, com essa resina possui uma consistência que é possível fazer a escultura de uma forma impressionante. Outro caso também de dentes que já perda de cúspides, que muitos pensam, se há uma perda de cúspide, vamos fazer então uma corona ou algo parecido, não é necessário, obviamente. E aí, nesse artículo, mostra que a indicação para ir para restaurações indiretas ou semidiretas é quando se ha perdido uma cúspide, como nesse caso. E aí, vamos começar com aislamento absoluto. Quitamos a resina antiga. Então, quitamos todo. A proteção que tinha antes. Limpamos a cavidade. Vamos ver quanto de espessor tem as cúspides. E aí, nesse caso, temos 2 milímetros a partir deste ponto, porque no mesmo artículo mostra se em dentes que têm tratamentos endodônticos, ou seja, endodôncia, as paredes têm que ter um espessor de 3 milímetros, pero para os dentes que não têm tratamentos endodônticos, 2 milímetros, para evitar fratura das margens. Okay? Então, nesse caso, nós temos 2 milímetros, é possível deixar esta parte aqui. Podemos, já que não tem tratamento endodôntico. Okay? E aí vamos fazer profilaxia, lo mesmo no outro caso. Gravado ácido, vamos ver quanto de profundidade. Aqui tinha 5 milímetros. Gravado ácido seletivo. Lavamos, secamos. Adesivo universal. Então, aplicando adesivo universal na cavidade. E depois vamos lenar com Fiolap, que é uma resina dual de Coltene, e também uma resina bulk, ou seja, com uma tensão de polimerização baixa. E vamos lenar toda a cavidade. E depois de lenada, vamos fazer o talhado para ser uma restauração semidireta, rebarrando as cúspides, porque algumas tinham trinca ou estavam com espessor muito elevado. Depois que chegamos ao final do talhado, vamos fazer um selhado imediato da dentina que está exponida cá. Então, hacemos um selhado com adesivo ou com resina flow. Aqui hacemos com adesivo. Um selado da dentina para que não se contamine essa dentina recém-talhada que possui a melhor adesão. Então, estamos preservando a adesão com uma dentina recém-talhada com aplicação de um adesivo ou de uma resina flow. E nesse caso, com um adesivo. Depois quitamos com álcool o monômero residual do adesivo. E aí temos a dentina proteída, uma dentina selhada para permitir uma adesão ideal quando formos cimentar a peça. Vamos fazer a impressão, na tomada de impressão, e aí uma restauração provisional só para proteção do dente, não necessário da anatomia, só uma proteção para o dente. Okay? Então, a tomada de impressão. Depois vamos fazer a peça em resina composta direta, pero no modelo de yeso. Então, aislamento para cimentação, profilaxis, gravado ácido, adesivo, um hilo dental e a cimentação da peça. A peça é hecha com resina Brilliant Everglow.
Então, vamos usar um cemento igual. E aí, cementação da peça, quitamos excesso, polimerizamos, acabado e polido. E ao final. Então, temos uma restauração semidirecta, hecha com resina composta directas, pero em yeso, e depois cementada. E aí conseguimos um resultado estético e funcional muito bom. E ao final também uma pergunta que se queda é: usamos pernos ou não devemos usar pernos? Então, a maioria dos artigos que mostram é que não existe uma evidência científica, clínica, científica, que suporte ou rejeite o uso dos pernos, mesmo em cavidades sem parede, tanto para restrições diretas e indiretas. E que o efeito de férula e a manutenção das cavidades, das paredes da cavidade é predominante, é um fator predominante para a longevidade das restaurações. Então, um caso de um dente com uma fratura incisal e com tratamento endodôntico, e nesse caso nós não usamos pernos porque tinha bastante estrutura e aí não é necessário a utilização dos pernos. E aí quitamos a restauração, fizemos uma cópia da forma com silicone para ser uma matriz. Aislamento absoluto, elegimos o color em um dos passos, ok? E depois hacemos aislamento absoluto, quitamos a restauração antiga, vamos fazer um bisel, um acabado de lamagem, e aí gravado ácido, lavamos, secamos, adesivo, e vamos fazer uma parede com a resina trans, depois com a resina bari, com a resina de corpo, ponemos na proximal e utilizamos 0.3 da resina opaca 1, okay? 0.3 só porque a restauração era muito extensa e só com a resina de corpo não conseguiríamos mascarar isso, então pusemos a resina opaca em la palatina e depois venimos com a resina de corpo. A resina de corpo é uma das melhores resinas para cobrir o bisel. Em cavidades tipo classe 3, por exemplo, são as melhores que existem. Então, hacemos todo solo com corpo em classe 3. Em classe 4, utilizamos um pouco de opaco ao fundo, e depois lenamos com a resina de corpo. E aí o dente é hidratado, vai hidratar depois de uma semana, e aí hacemos acabado e polido e a restauração final. Então, aqui usamos a trans por palatina, opaco, 0.3 de opaco, hacemos mamelos todo e depois corpo. E a restauração no final, sem pernos. E o último caso, um caso já com perno, porque existia uma perda de estrutura significante, ou seja, só se quedou a raiz do dente. E aí vamos fazer o aislamento absoluto com a grapa B4. E vamos elegir o perno. Utilizamos nesse caso para Pulse Paper Lux. E aí, sendo talhado do conduto, quanto devemos quitar de gutta-percha, 2/3 do conduto. Estamos sendo talhado em el conduto, a prueba do perno. E aí vamos começar a fazer a parte de tratamento de superfície, tanto do perno quanto da raiz. E no perno passamos álcool, depois silano e adesivo. E no conduto vamos utilizar um adesivo autogravado de 2 passos. Não vamos usar adesivos simplificados como os universais. E nesse caso existe uma incompatibilidade entre o cimento dual e o adesivo. Então, vamos usar autogravados de 2 passos
como o Parabond. O Parabond possui um primer ácido, um rinse condicionador e depois um adesivo separado. Com isso, impedimos a incompatibilidade do cimento dual com os adesivos. Então, primeiro passamos um primer ácido e depois o adesivo. Okay? Quitamos excesso de adesivo com papel absorvente, polimerizamos, okay, hasta que saia seco, e polimerizamos e inserimos o cimento dual, nesse caso Paracord, que já também possui a capacidade de ser o núcleo, não só o perno, mas o núcleo também, com o mesmo cimento. Então, lenamos o conducto, vamos pôr o perno, polimerizamos e depois lenamos mais uma vez com o mesmo cimento, um cimento dual que serve também para fazer o núcleo. E aí, depois de lenado, vamos fazer o talhado. Então, talhamos sobre esta resina composta, que é cimento e resina composta. Acabado e polido, o término. Quitamos o aislamento, vamos fazer a provisional com a resina Cool Temp de Coltene. E tomamos a impressão também, com President de original de Coltene. Então, primeiro o silicone pesado e depois leviano. Então, vamos ponendo em la margem, leviano, e capturamos todo isso com pesado. Essa impressão, essa tomada de impressão, então, vai ao técnico, o técnico nos envia a peça, e a peça vamos cimentar com cimento autoadesivo, solo sem de Coltene. Mira que em todos os passos usamos resinas compostas, desde adesivo, resinas convencionais, resinas bulk, cementos dual convencional ou cimento dual autoadesivo. E aí lenamos e cimentamos a peça de cerâmica. Mesmo em las cerâmicas necessitamos da resina composta. Então, a resina composta tem uma amplitude de utilização na odontologia incrível. Nós hoje não vivemos mais sem a resina composta. Estes são meus contatos. Queria agradecer desde já a todos que estão me escutando. Estou aberto às perguntas. Agradeço muito a Coltene, agradeço a minha família. Muitas graças a todos e que sigam com Deus. Graças.